Bom, chegamos na aula 4, que basicamente é o que é teste de software. Aqui vou trazer algumas definições formais para vocês. E vamos começar aqui de alguns famosos autores. Segundo Bill Hetzel, teste é uma atividade direcionada para avaliar um atributo ou capacidade de um programa ou sistema e determinar se o mesmo satisfaz os resultados requeridos. Um outro autor, que é o Mauro Pezzi, ele diz o seguinte: não se pode inserir qualidade em um produto de software mal construído, apenas com teste. Mas também não é possível construir um produto com qualidade sem testes. Frase fantástica, né? Não tem nem o que falar sobre isso. Agora aqui o Glenn Myers, que já vimos na sessão anterior. Teste é o processo de executar um programa ou sistema com intenção de encontrar erros. E por fim, do também já conhecido por nós, o Dijkstra, que o teste pode ser usado para mostrar a presença de bugs, mas nunca para mostrar sua ausência, aquilo que nós já falamos sobre um dos princípios de teste. Antes de falar aqui sobre as afirmações mais comuns, vocês podem perceber que praticamente sim, todas essas 4 definições elas vão pelo mesmo caminho. Então, praticamente as palavras mudam, os termos e tudo mais, mas sempre o caminho é praticamente o mesmo. E aqui a gente tem algumas afirmações mais comuns sobre o teste de software e eu até coloquei as principais palavras ali em negrito, vocês até podem ver batendo o olho, que é garantir, descobrir, certificar, confiança, risco existente e provar, que é basicamente tudo que o teste faz. Então, lendo essas 6 afirmações, vamos lá, né? O teste serve para garantir que o programa corresponde à sua especificação. É muito o que a gente faz no dia a dia, né? Basicamente, aquele famoso cara crachá, a gente vai pegar uma especificação, uma regra de negócio, vai bater ela confrontando com o teste do sistema em si. Depois, o teste serve para descobrir defeitos do software. Logicamente que não é só para isso, mas o teste também ele acaba descobrindo muitos defeitos do software. A terceira afirmação, o teste serve para certificar-se de que o software não faz o que não está proposto para ser feito. E aqui você acaba encontrando diversos bugs desde questões de regra de negócio, bugs de sistema e coisa parecida, bugs de segurança, de usabilidade, acessibilidade e coisa parecida. A quarta afirmação, o teste serve para se ter a confiança de que o software terá um desempenho adequado. Aqui a gente pode falar um pouco sobre os testes de performance, a gente vai falar um pouco sobre eles lá para frente, mas é basicamente isso. Imagine, por exemplo, um software, um site de uma empresa de e-commerce, e quando vem o Black Friday, precisa ter o desempenho adequado, basicamente suportar aquela quantidade de pessoas no site. A quinta afirmação, o teste serve para entender o risco existente em liberar um sistema para seu usuário. Novamente, pensando no sistema de e-commerce, pensando no Black Friday, um risco existente, você liberar, questão de compras, tem dinheiro envolvido, coisa parecida. Por fim, o teste serve para provar que o programa não contém erros. É também um pouco um paralelo da segunda afirmação que citamos ali em cima. Uma coisa que é importante citar, né? Testar o software não é a mesma coisa que depurá-lo. Tem muita gente que acha depuração, depurar um sistema, depurar um software, entende que é a mesma coisa que testar, e não são. E aqui está bem claro, as atividades não são sinônimas. E o que escrevemos é o seguinte: o que ocorre é que em alguns casos os testadores são responsáveis pelo teste inicial e pelo teste de confirmação final, enquanto os desenvolvedores fazem a depuração e o teste do componente associado. Também falaremos mais para frente, por exemplo, dos testes unitários ou dos testes de unidade. É muito isso aqui que esse slide fala. Ainda os contextos ágeis, onde os testadores podem ser envolvidos na depuração e no teste de componente. Em resumo, há uma diferenciação para teste e depuração. E aí eu trouxe aqui para vocês. Teste, a execução dos testes pode mostrar falhas causadas por defeitos do software. E depuração, atividade de desenvolvimento que localiza, analisa e corrige esses defeitos. Basicamente, nós, testadores, nós QAs fazemos o teste através de um sistema, coisa parecida, encontramos um bug, nós reportamos esse bug para o desenvolvedor e o que ele faz? Ele faz a depuração ou, como a gente fala na área, né, o debugging, ou ele debuga aquele sistema e basicamente ele localiza, analisa, né, aquele defeito e corrige. Muitas vezes o desenvolvedor ele passa muito mais tempo tentando localizar ou analisando o erro, e a correção de fato acaba sendo um pouco mais rápida porque ele já fez todo esse passo a passo para trás. Então é isso, fizemos aqui essa parte conceitual do que é o teste de software, e agora na próxima aula nós veremos
por que nós precisamos testar os sistemas. E vamos para a nossa aula 5, por que testar? Assim como eu falei lá nas afirmações mais comuns sobre o teste de software, eu também trouxe aqui alguns motivos, né? No caso, os principais motivos para considerar o teste de software indispensável. E também destaquei aqui algumas palavras em negrito que basicamente deixam claro os principais motivos. Basicamente as palavras são reduzir, detectar, contribuir, melhorar, atender e garantir. Então vamos lá. Para reduzir o risco de falhas durante a operação. Isso se dá a partir de testes rigorosos de componentes e sistemas, além do uso de documentação adequada. Detectar problemas de design da aplicação. Para contribuir com a qualidade dos componentes ou sistemas. Isso se dá a partir da detecção e correção de defeitos. Melhorar a manutenibilidade do sistema. Para atender aos requisitos contratuais legais ou aos padrões específicos do setor a que se destinam. Garantir a entrega. Então é muito isso, né? Aqui a gente vai reduzir risco de falha, a gente vai detectar problemas, e quando a gente fala de detectar problemas, é detectar problemas antes que esses aconteçam em produção. E aí a gente vai aprender um pouco mais para frente o custo que você tem quando você encontra um erro em produção. Contribuir com a qualidade é muito importante, realmente garantir que os componentes, os sistemas, que sejam as pequenas unidades estejam ok. A questão, né, de melhorar a manutenibilidade é realmente você pensar em manutenções futuras do sistema. Então, assim, o teste de software também ele ajuda muito nisso. E querendo ou não, também esse último ponto aqui, garantir a entrega, acho que é o principal. Imagina você entregar um software, um sistema quebrado, não é legal. Além desses pontos, também a gente vai ter aqui o seguinte slide, que é o seguinte: quem testa? Então é o seguinte, né? O que eu coloquei aqui, né? Que normalmente nas indústrias de TI é meio que comum a empresa ter uma equipe, normalmente uma equipe interna, que tem ali a responsabilidade de fazer o teste. Então, basicamente, uma equipe de QA, alguns lugares chamam de equipe de homologação, equipe de teste. Aqui em Portugal também é um pouco comum se chamar de equipe de acreditação, que também é um termo aqui relacionado, né, com teste. E eu coloquei algumas coisas aqui, como por exemplo, né, algumas crenças desse meio, por exemplo, que o testador é inimigo do desenvolvedor. Isso aqui é completamente uma crença. Eu nunca trabalhei em um lugar onde as áreas de QA, de desenvolvimento, elas se viam como inimigas. Eu trabalhei em empresas que nós almoçávamos juntos, jogávamos bola junto, mas é algo que eu sei que existem empresas que, sim, o desenvolvedor ele vê o QA como inimigo e o QA olha para o desenvolvedor como se fosse uma presa. Então, assim, o negócio é realmente bem complexo. Infelizmente são pessoas, né? Então cada pessoa acaba reagindo de uma forma diferente. Uma outra crença é que o programador consegue testar eficientemente o próprio código. Isso aqui é um mito total. Basicamente o testador, desculpa, o testador não, no caso do desenvolvedor, o desenvolvedor, o programador, basicamente ele acaba passando sempre o caminho feliz. Ele desenvolve um código, ele acaba passando ali o caminho feliz, aquele caminho principal da regra de negócio, do fluxo de especificação, só que ele acaba não olhando, por exemplo, caminhos alternativos, caminhos de inserção de erro, e aqui é onde o testador acaba encontrando falhas. Então, ou seja, o testador ele acaba tendo uma visão muito diferente da visão, por exemplo, do programador, do desenvolvedor do código. E é isso que a gente acaba falando aqui no terceiro parágrafo. Bom, isso foi a nossa aula. Vamos agora para os princípios do teste. Bom, chegamos agora na nossa aula 6, que são os princípios do teste. Bom, vocês já ouviram falar um pouco desse termo lá no começo, quando a gente falou ali sobre a breve história do teste de software, quando a gente falou sobre o Dijkstra. E a gente vai ver aquela famosa frase dele aqui. Bom, o primeiro princípio é: o teste demonstra a presença de defeitos. O que esse princípio explica? Ele reduz a probabilidade de permanência dos defeitos no software, mas não garante que o software esteja totalmente livre de defeitos. Aquilo que a gente já falou anteriormente. Você correndo testes, você rodando testes no sistema, você reduz a probabilidade dali dos erros, mas você não garante
que o software ele é 100% livre de erros. A gente pode dizer que até que é impossível, que é basicamente o que a gente fala no próximo princípio, que o teste exaustivo é impossível. É necessário verificar os riscos e prioridades para focar os esforços de teste nas principais expectativas e necessidades do software, já que testar tudo é praticamente impossível. E assim, realmente impossível. Você for pensar num sistema construído, você tem milhares, centenas, você pode até ter mesmo milhões de linhas de código. E para você conseguir passar por todas aquelas linhas, todas aquelas possibilidades, ifs, condições e coisas parecidas, é impossível. É humanamente impossível um testador, uma equipe ou que seja uma empresa realmente garantir que um sistema esteja 100% testado. Nosso terceiro princípio é o teste antecipado. O que ele explica? Deve começar no início do desenvolvimento com atividades de planejamento, análise e modelagens, contendo objetivos bem definidos. Isso aqui é muito importante. Eu que comecei lá atrás, numa época que nem eu falei, era Waterfall, que é o famoso cascata, ou seja, eu peguei os projetos que basicamente nós tínhamos um mês para construir casos de teste, enquanto o sistema ele era construído. E a gente só ia ter realmente a ideia de como o sistema estava quando ele era entregue. A gente não tinha entregas parciais como acontece hoje no Agile, no Scrum, etc. Ou seja, o teste antecipado ele é muito importante. Aqui a gente consegue pegar muitos erros logo no começo. Inclusive quando o QA participa de todo o processo, desde requisito, design, coisa parecida. Quarto princípio, agrupamento de defeitos. Que ele usa o princípio de Pareto, que um número pequeno de módulos, aqui 20% dos módulos, contém a maioria dos defeitos descobertos, basicamente 80%. Eu já vi isso aqui na prática, em algumas empresas, isso aqui realmente é verdade. Você tem alguns módulos que realmente são locais ali infestados de bugs, enquanto outros realmente não tem. Isso também vai da complexidade de cada sistema. Uma tela de login ela tem uma complexidade diferente de um módulo de pagamento. E a chance do módulo de pagamento ter muitos erros é muito grande e também desses erros, no caso, serem muito mais críticos para a aplicação. O nosso quinto princípio é o paradoxo do pesticida, que ele explica o seguinte: após determinado tempo, os testes que não identificam mais defeitos precisam ser revisados e atualizados para testar outros pontos do sistema com o objetivo de aumentar a possibilidade de encontrar mais erros. Isso aqui é muito real. Você tem eu trabalhei em empresas que você tinha casos de teste extremamente desatualizados, casos de teste que já não realmente iam a fundo na regra de negócio, podemos assim, nas entranhas do sistema. E é importante você realmente ou pensar em novos cenários de teste ou atualizar os casos de teste. Então, realmente é um princípio muito válido. O nosso penúltimo princípio é o teste depende do contexto, ou seja, cada contexto exige que a aplicação de teste seja diferente. Não é possível aplicar o mesmo teste de um sistema de segurança e um sistema de e-commerce. Isso aqui é total real. Quando você pensa no sistema e-commerce, você pensa um sistema bancário, você pensa uma simples aplicação que faz um CRUD, que é basicamente um cadastro com update, com visualização, você tem 3 sistemas distintos. Então você não consegue aplicar o mesmo teste, mesmo que seja automação, mesmo que seja de performance. Então, cada contexto, cada sistema, ele vai ter um teste específico para você aplicar. E o nosso último princípio do teste aqui é um que é fantástico, né? A ilusão da ausência de erros. E ele diz o seguinte: encontrar e consertar defeitos não ajuda se o sistema construído não atende às expectativas e necessidades dos usuários. Então, muitas vezes você vai ter um sistema, esse sistema você vai testá-lo, ele vai ter pouquíssimos erros e você vai estar feliz, toda a equipe do projeto vai estar feliz. Nossa, o nosso sistema ele é muito bom, o nosso sistema é robusto. E aí quando entrega, o cliente fala, mas não era isso que eu pedi. Então, ou seja, basicamente a ilusão da ausência de erros. Você acha que você teve um sistema bem feito e não foi isso que aconteceu. Bom, esses foram os 7 princípios do teste. Vamos agora falar sobre o custo da falta de testes. Vamos agora para a nossa aula 7, que é a nossa última aula dessa sessão, o que é teste de software. Vamos lá. Isso aqui é muito, muito interessante. Qual é o custo da correção dos bugs no processo de desenvolvimento de software? E aí tem uma resposta muito boa aqui, que depende de quão tarde eles serão descobertos.
Em 2013, a Jude Business School da Universidade de Cambridge, ela realizou uma pesquisa e eles levantaram os custos anuais decorrentes das falhas de software no mundo como um todo. E lá em 2013, eles já chegaram no valor de 312 bilhões de dólares. Eu fui fazer uma pesquisa para montar esse curso aqui com dados mais recentes. Eu acabei encontrando um dado bem consolidado ali de 2018, tudo bem, há 5 anos atrás de quando eu estou gravando esse curso, mas é um valor muito impactante. Encontraram um valor na casa de quase 3 trilhões de dólares, ou seja, numa diferença de 5 anos, nós saímos de 300 bilhões para 3 trilhões. E quando eu falo 3 trilhões, é somente nos Estados Unidos. Os 300 bilhões foi no mundo como um todo. E esses 3 trilhões eles foram descobertos segundo um relatório da CISQ. E eles mediram o custo da baixa qualidade de software nas empresas americanas. Então, assim, absurdo, sim. Muito, muito dinheiro desperdiçado. E como eu também já falei, não é só dinheiro, também são vidas. E aquilo, o teste de software ele é sempre menos custoso. E ele pode poupar a empresa de uma enorme dor de cabeça. Casos em que falhas importantes seguem obscuras até o cliente ou a implementação em produção criarem situações dignas de pesadelos. Então essa frase aqui, ela resume tudo. E agora vamos falar um pouquinho sobre a regra 10 de Myers. Isso aqui é algo muito importante dentro da nossa área. Isso aqui fala-se muito em matérias, por exemplo, de engenharia de software. Nós já falamos anteriormente sobre o Myers. Né? O Myers, em 79, ele lançou lá o livro, The Art of Software Testing. E já naquela época ele apresentava o conceito no qual, quanto mais cedo descobrimos e corrigirmos um erro, menor será o seu custo para o projeto. E o Myers, ele já estabeleceu, por isso que a gente fala a regra 10 de Myers, que o custo de correção do bug ele cresce 10 vezes para cada estágio em que o projeto esteja, que o projeto avança. E aí tem essa imagem dele aqui que é fantástica, né? A gente tem as fases, requisito, design, codificação, teste e produção. Ou seja, cada fase que avança, esse erro ele avança 10 vezes 10 e não mais 10. Então, ou seja, em requisitos você tem um custo 1, em design você tem um custo 10, em codificação você tem um custo 100. Já na fase de teste você tem um custo 1000, e quando você chega em produção, um custo 10.000. E aí você imagina que quando você fala em produção, você não está só falando em dinheiro. Vou novamente bater aqui na tecla, você está falando em vida humana, você está falando em diversos fatores. Então, assim, quanto mais cedo você detectar o erro, mais barato ele é, mais rápido ele é a correção desse bug. Ou seja, o custo-benefício de você corrigir o bug é muito menor. Então, é importante quanto mais a gente investir em qualidade, investir em teste, e aquilo, a qualidade não é só o testador, né? Não adianta só você também ter uma área de qualidade dentro da sua empresa que isso vai fazer milagre. Não é assim que funciona. Então, é muito importante. Eu ainda conheço empresas, hoje, em 2023, que não tem área de qualidade, que, infelizmente, a equipe de desenvolvimento faz um teste meia boca, entrega um código meia boca. Então, é realmente muito importante a gente ver um cenário que a área de qualidade consegue crescer, a gente consegue ter muitos empregos ainda hoje em dia. Bom, essa foi a nossa aula 7, encerramos aqui a sessão que é teste de software, e agora falaremos sobre os bugs reais. Até a próxima aula. Bom, chegamos agora na sessão 4, chamada Bugs Reais, e aqui nós temos a nossa aula 8, que também tem o mesmo nome. Então aqui nós falaremos sobre os erros que acontecem em produção. Começo por um caso muito conhecido, que é o ônibus espacial Challenger, que aconteceu, isso aqui aconteceu em 1986, eu tinha um ano na época, talvez eu acho que não tinha sequer completado um ano. Na época, a Challenger ela explodiu 73 segundos após o seu lançamento e foi algo assim muito impactante na época, não só nos Estados Unidos, como no mundo como um todo. Aqui os Estados Unidos perderam 8 bilhões nesse acidente, nesse terrível acidente. 7 pessoas morreram ali naquele lançamento e assim, ali nós tínhamos a primeira professora civil a voar numa viagem espacial, que era a Christa McAuliffe, e aquilo foi um caso que chocou os Estados Unidos como um todo. Os alunos dela estavam assistindo o lançamento e simplesmente um minuto depois do lançamento o ônibus espacial explodiu. E basicamente, qual foi o bug que aconteceu ali na época?
quando ocorreu aquele lançamento, normalmente os lançamentos ocorrem ali no estado da Flórida, numa cidade chamada Cabo Canaveral. Eles estavam numa época que estava muito frio ali. E aquele lançamento aconteceu com uma temperatura de 2 graus. E normalmente os lançamentos aconteciam sempre em temperaturas superiores a 17 graus. Depois eles foram descobrir que, por conta do frio, né, da baixa temperatura, houve perda de elasticidade nos anéis de vedação, que eram feitos de borracha, né, anéis de vedação ali dos tanques de combustível e tudo mais. Ou seja, não aconteceu a vedação correta, vazou combustível, caiu ali nos motores e houve explosão, todo mundo morreu, algo trágico, perda de dinheiro, perda de tempo de exploração do espaço, coisa parecida. Então aqui a gente vê um caso clássico de ambiente de teste. Basicamente houve um lançamento num ambiente que não era ambiente usado para os testes. Então basicamente aquilo aconteceu, essa fatalidade. Um outro bug real que eu coloquei aqui é um bug mais recente, que é esse acho que muitos de vocês devem se lembrar, que foram os erros do Boeing 737 MAX. Foram 2 acidentes fatais terríveis, um em outubro de 2018, o outro em março de 2019. Nesses 2 acidentes foram 346 mortos, prejuízo financeiro de quase 3 bilhões de dólares, isso no resultado financeiro da Boeing no segundo trimestre de 2019. No fim, a Boeing assumiu que eles sabiam das falhas antes dos acidentes, algo que é terrível, assim, terrível, absurdo. E basicamente eles tinham uma falha no software ali do 737 MAX, onde o software fazia a medição do ângulo do avião. E aí, no caso do software, ele fazia uma leitura equivocada e ele não acionava uma luz de divergência para indicar problemas aos pilotos. E se esse software indicasse essa luz de divergência, os pilotos poderiam atuar. Basicamente, os pilotos não sabiam que havia um problema, os pilotos não podiam atuar e esses 2 aviões acabaram caindo. Eu lembro que a Boeing tirou todas essas versões do 737 MAX do ar, basicamente quando eles pararam de voar, eles corrigiram o defeito e hoje esse avião é um dos mais seguros do mundo. A aviação tem uma coisa fantástica, a aviação, quando você tem um acidente, a aviação para, volta para trás, entende, corrige o problema e muito dificilmente vai cair um avião ou um avião vai ter problema novamente por conta daquele bug, daquele defeito. Um exemplo é aquela questão do Air France, que caiu logo depois que ele saiu do continente brasileiro, se não me falha a memória, 2012 ou 2013, eu realmente não lembro mais o ano, ou 2014, algum desses anos, realmente peço desculpas, mas realmente eles tinham um problema ali nos tubos de pitot, e depois que aquilo foi corrigido, você vê, dezenas de aviões passam por aquele espaço todos os dias e nunca mais houve nada parecido. Então a indústria aeronáutica, aeroespacial, eles realmente são muito bons nessa questão de mitigar erros. É uma pena que os erros acontecem pela primeira vez, mas normalmente eles não acontecem mais. Em 99, a NASA perdeu a sonda espacial Mars Climate Orbiter. Essa sonda estava indo para Marte, essa sonda estava entrando na atmosfera de Marte e basicamente eles perderam a sonda ali. A perda financeira até que não foi tão grande, foi 125 milhões de dólares, ninguém morreu, mas você perdeu tempo de exploração. E basicamente aqui foi um negócio bizarro também. O software de navegação da sonda ele usava a unidade no sistema métrico, que é basicamente o que a gente usa, centímetros, quilômetros, metros, etc. E o software do controle em terra, lá na NASA, usava unidades imperiais inglesas, que são a unidade de medida que os americanos usam. Jardas, onças, sei lá também dizer porque a gente não usa isso. Mas é bizarro isso aqui. Isso aqui realmente faltou aqui um teste integrado. Aqui a gente pode pensar que realmente faltou um teste integrado, um teste de sistema completo. E é um negócio absurdo. A gente perdeu ali. Essa sonda poderia ter descoberto coisas em Marte que foram descobertas mais para frente, fora o dinheiro perdido. Esse aqui foi algo que eu me lembro, eu tinha ali 14 anos na época, que foi o famoso bug do milênio. Vocês que são mais novos, isso aqui foi algo bizarro.
Isso aqui aconteceu na virada de 99 para 2000, basicamente a entrada do novo milênio. Ele assustou muito assim a gente. Eu lembro de, pô, não trabalhava, era um adolescente, mas só se falava nas revistas de TI na época. Eu lembro que eu comprava algumas. Só se falava nos jornais sobre o bug do milênio. Chegou do 31 de dezembro para 1º de janeiro, vai ter o bug milênio, vai tudo parar. E foram gastos mais de 580 bilhões de dólares. Naquela época era muito dinheiro. Qual que era o temor aqui? Eles tinham temor que 80% dos computadores, ou seja, mais de 80% dos computadores e dos eletroeletrônicos, que eles ficassem confusos, porque basicamente eles trabalhavam com o ano 99 e o temor era que quando virasse do 99 para o 00, esses sistemas imaginassem que a gente regrediria para 1900. E aí o medo era que isso desencadeasse uma série de operações erradas. O único evento relativamente preocupante, e assim, preocupante ao extremo, acabou acontecendo em uma usina nuclear do Japão, cujo equipamento de segurança falhou. Só que assim, na época, muitas pessoas viraram ali a madrugada da virada do ano. Realmente era um temor muito grande que que diversos erros acontecessem. Com certeza nesse evento no Japão tinha muita gente e logicamente esse erro disparou ali na virada do ano e logo em sequência já devem ter corrigido isso. Eu trouxe um aqui que basicamente não traz perda de dinheiro, não traz perda humana, mas é algo que pode trazer perda de valor da empresa, pode criar memes, como aconteceu aqui, coisa parecida. Esse aqui é um bug que aconteceu o seguinte. Aquele famoso vídeo da música Gangnam Style, ele foi o primeiro vídeo a ultrapassar esse valor aqui. Vamos ler ele. São 2 bilhões 147 milhões 483.647 visualizações no YouTube. Ou seja, o contador de visualizações do YouTube, ele usava uma variável de 32 bits. Quando alcançou esse valor e passou, ou seja, alcançou 648 ali no fim, entrou em overflow. Ou seja, é a forma que está mostrando aqui na imagem. Estão vendo que está um negativo, ou seja, entrou em overflow. O YouTube precisou alterar a variável, passaram agora para 64 bits. Ou seja, o próximo vídeo terá que bater 9 quintilhões de visualizações. Pode ser que eu não veja isso, talvez o meu filho ou o meu neto veja isso. Mas é aquilo que eu falei. Não teve nenhuma quebra financeira, o YouTube não perdeu dinheiro, mas acabou afetando um pouco a imagem da empresa. Então vocês veem que o bug que acontece em produção, nem sempre você vai ter perda de dinheiro, de vidas humanas, etc. Mas a empresa pode ter um pouco de perda da marca, pode virar um meme, e também você pode ter perda de valor pensando em bolsa de valores, etc. Eu trouxe aqui algumas coisas interessantes, né? Os bugs reais ou os erros em produção, infelizmente, eles são muito comuns, mas não costumam ser tão famosos como citados anteriormente. Eu trouxe aqui alguns erros mais recentes acontecidos em 2022 e 2023. Um que aconteceu na Kia, aquela montadora de veículos sul-coreana. Eles precisaram fazer um recall de mais de 30 mil veículos devido a um erro de software. Ou seja, os proprietários não tiveram qualquer custo e a empresa teve que gastar ali para chamar esse pessoal e fazer a troca, fazer a atualização desse software. Um segundo erro aqui real, mais de 4 mil clientes de uma empresa dos Estados Unidos não receberam suas faturas para o pagamento devido a um bug. Esse fato persistiu por até 4 meses. Imagina, a empresa está lá, começa a ver a queda no seu faturamento, e aí eles começam a cobrar, por exemplo, o cliente A, o cliente B, o cliente C, ele fala, não, peraí, eu não paguei porque eu não recebi a fatura. Vocês mandavam a fatura até o mês passado, vocês não mandaram, eu não fiz o pagamento. E aí, ou seja, essa empresa americana ela teve que, além de tudo, arcar com os custos, coisa parecida, e não puderam cobrar juros desses clientes. Por fim, uma empresa japonesa culpou o software por um pouso mal sucedido na Lua, causando a perda do contato com a nave antes do pouso. Basicamente, mais uma perda de sonda, dessa vez não em Marte, como mostramos anteriormente, mas sim na Lua. A empresa japonesa, com certeza, novamente, mais um erro de software, mais um erro que faltou teste de sistema, faltou teste integrado. Perderam a sonda, né, no contato com a Lua, e foi uma perda de dinheiro muito grande, fora a perda de tempo.
Então é isso, pessoal. Essa aqui foi essa sessão sobre os bugs reais. Eu espero que vocês tenham aproveitado aqui. Tentei trazer alguns casos reais, também trazer um pouco aqui alguns comentários sobre isso. E agora, na nossa próxima sessão, falar sobre os casos